Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo aqui do Teorema do ângulo externo, né, e suas consequências, né? Toda essa parte aí que vai ser utilizada no nosso terceiro exercício escolar, não é isso? Então a gente vai demonstrar mais alguns resultados importantes, tá certo? E propor alguns exercícios para vocês, não é isso? Bom, então vamos lá, né? Primeiro teorema que a gente vai mostrar, né, nessa videoaula é o quê? É que dado um ponto P em uma reta R, tá? Existe uma única reta passando por P que é perpendicular a R, tá ok? Observem que nesse enunciado, né, no enunciado desse teorema, não há nenhuma restrição, tá, ao fato de P pertencer ou não pertencer à reta R. Então, ou seja, isso vale, né? Essa afirmação vale para qualquer um dos dois casos, tá certo? Pertence a P a R ou não pertence. Então a gente vai dividir a nossa demonstração também em duas situações, tá? Que é justamente P pertencendo a R ou não pertencendo, tá? E observe também que a gente tem que demonstrar duas coisas aí, né? Eu tenho que garantir que existe uma reta perpendicular a R passando por P e tenho que garantir também que essa reta ela é única, tá? Então, ó, existe uma única. Então, eu tenho que garantir a existência dessa reta e tenho que garantir a unicidade dela também. Tá ok? Então, vamos lá, né? Vamos ver. Bom, a existência, né, é garantida pelo axioma do transporte de ângulos. Vamos fazer isso primeiro, né? Bom, o que é que diz, né, o axioma do transporte de ângulo? Eu tenho aqui... Nossa, o desenho agora ficou horrível, né? Bom, vamos lá, vamos recomeçar. Tá certo? Então, tem aqui uma reta, tá? Acreditem que é uma reta, se meu mouse não escorregar, ok? Vou levar primeiro em consideração o caso do ponto P pertencer à reta. Então aqui está o meu pontinho P, tá ok? Bom, e vamos supor que eu tenho aqui um ponto A aqui. Então tem essa semirreta PA, né? Esse P, né? Esse ponto P vai determinar, né, sobre a minha reta R duas semirretas, né? Uma delas é aqui essa semirreta PA, tá ok? E eu tenho em qualquer canto do plano, né? Eu tenho um ângulo reto, existe um ângulo reto, né? E esse ângulo reto, ele pode ser transportado para onde eu quiser, né? Isso é o que diz o axioma 14. Então, existe um ângulo reto que pode ser transportado aqui, tendo um dos lados, tá? Sobre a reta, sobre a no caso, tendo a semirreta PA como um dos lados. Então, existe aqui, ó, uma outra semirreta, tá? Existe uma semirreta de modo que aqui eu tenho um ângulo reto também. Basta prolongar essa semirreta, tá? Que eu tenho. Tá garantida aí, né, a existência, tá, de uma reta perpendicular a R passando por P. Ok? Foi justamente esse ângulo que eu transportei para cá, tá? O que falta agora é garantir que essa reta é única, tá? Que além dela não existe nenhuma outra. Bom, como é que a gente garante isso, tá? Essa unicidade eu vou mostrar por contradição, tá certo? Eu vou fazer de conta que além dela existe uma outra reta, tá? Passando por P que também é perpendicular a R. Então vamos olhar para essa figurinha que por sinal está muito mais bonita do que a que eu desenhei, né? Bom, então tá aqui a minha reta R, tá certo? Eu tenho uma reta S passando por P, perpendicular. Eu sei que existe, né? Então vamos supor que existam duas. Então sejam S e T, ambas perpendiculares a R, passando pelo ponto P, ok? Vamos supor que elas sejam distintas, né? Se ambas são perpendiculares, ó, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, tá certo? Tem aqui um outro ângulo de 90 graus. E tenho aqui um ângulozinho, está destacado de verde, um ângulo X, que é justamente o ângulo formado pelas retas S e T. Então, o que acontece? Ó? Aqui eu tenho um ângulo raso, ó, tenho 180 graus aqui, tá? Então, a soma desses três ângulos, ó, 90 com x com 90, tem que dar 180 graus, né? Fica claro de ver, né, que x tem que valer zero. Logo, se x é zero, né, esse x é o ângulo formado pelas retas S e T. Então, essas duas retas elas são coincidentes, ela tem que ser única, na verdade. Tá? Então, está provada aí também a unicidade. Tá ok? Então, essa demonstração, né, de existência e unicidade foi para o caso do ponto P pertencer à reta R. Falta ver agora caso P não pertença a R.
Então, o que a gente tem que fazer? Tem que provar também a existência e a unicidade. A existência, tá, fica garantida pelo axioma de transporte de ângulo também, tá ok? Vamos para a unicidade. Bom, novamente, tá, essa demonstração vai ser feita por contradição, tá ok? Como é que eu vou demonstrar isso, né? Bom, eu vou fazer de conta que existem duas retas passando por P perpendiculares a R. Então, tem aqui uma reta PB, tem aqui uma reta PB', tá? Se elas são diferentes, tá? Se B e B' são pontos distintos, o que é que acontece aqui? Ó, eu vou ter 90 graus aqui, tá certo? E vou ter 90 graus aqui também. Então, ó, tem um triângulo, tá? Tem um triângulo onde dois ângulos internos desse triângulo, tá? São retos. Hora de dar pause, né? Aí no videozinho e pensar, isso pode acontecer ou não? Não, né? Por quê? Porque contradiz, né? Algo que a gente já provou na aula anterior, né? A gente viu que em todo triângulo a soma de dois ângulos internos quaisquer, tá, vai ser sempre inferior a 180 graus. Então eu não posso ter dois ângulos somando 180 ou mais, né? Então, absurdo, né? Logo, esse ponto B tem que coincidir com o ponto B', que torna essa reta, né, PB coincidente com PB', né? Essa reta é única. Tá? Então está garantida aí também a unicidade, tá? Bom, outro teoremazinho, né, que vai ser importante também para o nosso próximo exercício escolar, é de que em todo triângulo com medidas desiguais, tá, ao maior lado se opõe o maior ângulo, tá? Então eu tenho o seguinte, eu tenho um triângulo ABC, tá? Vou considerando aqui AB o maior lado desse triângulo, tá? Eu tenho que provar que esse ângulo C, tá, é o maior ângulo do triângulo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar que esse C é maior do que um dos outros dois ângulos, tá? E fica como exercício para vocês aí demonstrar também para o outro. A maneira é exatamente a mesma, tá? É só repetir esse procedimento que eu vou fazer aqui para vocês. Bom, então vamos lá, né? Vamos checar aqui essas afirmações. Eu tenho 4 proposições aqui. Vamos verificar, tá, a vericidade de cada uma delas. Bom, eu tenho que ACB. Quem é ACB? É o meu ângulo C, na verdade, né? Vou pegar ele aqui de vermelho. Eu tenho que ACB é maior que DCB. Isso é verdade? É. Por que que é verdade, gente? Pela construção, pela forma como eu construí aqui esse ângulo aqui. Na verdade, eu esqueci de falar isso pra vocês, né? Bom, gente, um artifício que eu vou utilizar para poder mostrar isso, tá? Perdão. É traçar esse segmento CD, tá? Mas não de qualquer forma, tá? Eu vou traçar um segmento CD aqui, tá? Partindo do vértice C, de modo que o triângulo BCD seja isósceles de base CD. Ou seja, eu tenho que esse segmento DB é congruente ao segmento CB, consequentemente, né, esse ângulo DCB é congruente ao ângulo CDB. Estão marcados de verde aqui. Esses dois ângulos aqui têm a mesma medida, tá? Então, voltando, né? Agora que está clara a construção que eu fiz, né? Então, o que que acontece? Eu tenho que ACB, que é o meu ângulo de vermelho, tá? É maior que o ângulo DCB, justamente pela forma como foi construído, tá? Bom, então isso aqui está verificado. DCB, que é esse ângulozinho verde, é congruente a CDB. Está verificado também que é justamente pelo fato do triângulo BCD ser isósceles, né? Bom, o que mais que eu tenho? Eu tenho que CDB, ó, esse ângulo verde aqui de baixo, é maior que CAD. Quem é CAD? CAD é esse ângulozinho aqui que eu vou colocar de azul, ok? CAD, esse ângulo aqui, ok? Então eu tenho que CDB é maior que CAD? Sim. Por quê? Hora de parar para pensar, né? Bom, esse ângulo é maior do que esse, por quê? Eu tenho aqui um triângulo ACD. E esse ângulo verde aqui, ele é um ângulo externo, né? A gente provou na aula passada, tá? Que em todo triângulo, né, um ângulo externo ele é maior do que qualquer um dos ângulos internos que não são adjacentes a ele. Então, tá verificado isso, tá? E CAD é igual a CAB, é o mesmo ângulo, né? Tá aqui, ó. A semirreta AD é a mesma semirreta AB. Então, esse ângulo aqui ele é comum aos dois triângulos, né? Tem a mesma medida, tá? Então, o que que eu tenho? Ó, ACB é maior que DCB, tá verificado aqui. DCB é igual a CDB, já verificamos. CDB é maior que CAD, verificamos também. E CAD é igual a CAB. Logo, por transitividade, eu tenho aqui, ó, que ACB
é maior que CAB. ACB, que é esse ângulo daqui, é maior que CAB, que é esse ângulo daqui. Tá? Então já mostrei que o C é maior do que, se eu for olhar para o triângulo ABC, né? O C é maior do que o A. Tá? Da mesma forma, tá, vocês podem mostrar que o C é maior do que o B. Tá? Consequentemente, o maior ângulo do triângulo vai ser esse. Então vou deixar dois exercícios para vocês. Esse daí mostrar que C é maior do que B, tá? E provar esse coroláriozinho aqui, tá? Que é justamente como se fosse a recíproca, tá? Desse teorema. Diz que em todo triângulo de medidas desiguais, ao maior ângulo se opõe o maior lado. Agora eu não sei nada sobre os lados. Eu sei que o ângulo, tá? Vocês podem fazer o seguinte: vocês podem supor que esse ângulo C é o maior ângulo e vão tentar chegar à conclusão de que AB é o maior lado, tá? Então, vocês podem tentar fazer isso utilizando alguma contradição. Por exemplo, se ele não for o menor ângulo, se ele não for o maior ângulo, né? AB, por exemplo, se AB for o maior lado e C não for o maior ângulo, vou contradizer justamente o teorema que eu acabei de provar, tá? E vão usar algum outro fato aí também, tá? Então fica aí para vocês algum exercício, tá? Como exercício. E caso surja alguma dúvida, vocês postam lá no Moodle, tá bom? Bom, para concluir essa aula aqui, né? Enunciar para vocês um teorema que é chamado da conhecida desigualdade triangular, tá? Que diz o seguinte: diz que em qualquer triângulo, tá? A medida de um lado é menor que a soma das medidas dos outros dois. Para qualquer triângulo, eu pego a medida de um lado, tá? A medida desse lado vai ser sempre menor do que a soma dos outros dois, tá ok? Bom, então vamos fazer o seguinte. Primeiro, fazer uma construçãozinha aqui para auxiliar na demonstração, tá? Que é o que? Eu vou prolongar esse lado aqui, ó, BC, tá? Para cá, de modo que eu tenho esse segmento aqui, ó, CD, congruente a CA. Tá ok? Então tenho esse triângulozinho aqui, ó, ACD, isósceles com base AD ou DA. Tá ok? Bom, então vamos checar aqui algumas proposiçõezinhas, né? DAC, quem é DAC? DAC. Cadê? DAC é isso aqui. DAC, tá? Menor que DAB. DAB, ó, tá aqui, eu vou fazer de vermelho, tá? DAB é isso tudo. Então tá óbvio aí, né? Veracidade disso, né? Ou seja, pela construção, né? Tá checado isso aí. Ok? DAC é menor que DAB. Ok? Eu sei também que DAC é igual a ADC, isso aqui. Por que esses dois ângulos são iguais? Entenda iguais por congruentes, tá? Porque esse triângulo, né, ele é isósceles, ó. Esse lado mede B, esse lado também mede B. Tá ok? Beleza? Bom, então, ó, DAC é menor que DAB e DAC é igual a ADC. Logo, eu posso garantir que, cadê? ADC é menor que DAB. É só substituir aqui DAC, tá? DAC por ADC, já que eles são iguais. Então, ADC é menor que DAB, tá ok? Eu tenho que ADC igual a ADB, tá? ADC igual a ADB, ó. É o mesmo ângulo, tá? Pertence a esse mesmo ângulo daqui, tá ok? E tenho que ADB, tá? É menor que DAB. ADB é menor que DAB. Ok? Isso daqui a gente já tem também, né? Então tá verificado. Ok? Como a gente viu que ao maior lado se opõe ao maior ângulo, né? Tem um exercício também interessante para vocês provarem, tá? Que ao menor lado se opõe ao menor ângulo, ou seja, há uma correspondência, tá? Entre justamente o ângulo e o lado. O maior lado vai estar para o maior ângulo, tá? E o menor lado para o menor ângulo, tá? Tem até uma lei, tá? Que é chamada lei dos senos, que estabelece melhor essa proporção daí, tá ok? Bom, então, ó, consequentemente, como ADB é menor que DAB, ó, vamos olhar para isso daqui, tá?
eu posso garantir, tá? Como esse ângulo é menor do que esse, então o lado que está oposto a esse ângulo, ou seja, o lado AB, tá? O lado AB. Quem é esse lado AB? É C. Mede C, aqui, tá? É menor que o lado DB, que é isso daqui, ó. Vem daqui até aqui, que é justamente A mais B. Então eu tenho que C é menor que A mais B, ok? Então, analogamente, tá? Vocês podem mostrar que o A vai ser menor que B mais C e que o B é menor que o A mais C. Tá, ok? Então, essa é a desigualdade triangular. Em qualquer triângulo, um lado é menor, tá, do que a soma dos outros dois. Ok? Um corolário disso, tá, é justamente que cada lado, ele além de ser menor do que a soma dos outros dois, ele vai ser maior do que a diferença dos outros dois. Tá, ok? Vamos verificar. Ó, a gente pode ver aqui, eu tenho aqui que C é menor que A mais B, né? Isso foi o que a gente mostrou, né? Bom, disso daqui, se eu jogar o A para o outro lado, né, para o primeiro membro, eu tenho que C menos A é menor do que B, ok? Da mesma forma, o lado A é menor do que a soma dos outros dois. Então, eu jogo C para o lado de cá, eu vou ter isso daqui, ó. Vou ter que A menos C é menor que B. Então, eu tenho que C menos A é menor que B e A menos C também é menor que B. Isso implica, né, no fato de que esse B vai ser maior do que o módulo da diferença, tá certo? Ok? De A menos C, tá? Então, analogamente, né, a gente chega nessa outra conclusão, né, de que o C também vai ser maior do que o módulo da diferença de A menos B, da diferença entre A e B, desculpa, tá? O A vai ser maior que o módulo da diferença entre B e C, tá? Isso aqui foi o que a gente acabou de ver, né? O módulo de C menos A é o mesmo módulo de A menos C, né? Bom, então é isso daí, tá, gente? Procurem fazer os exercícios que foram propostos, tá? E postem suas dúvidas lá no Moodle, tá? Na próxima aula, na próxima videoaula eu vou resolver uns 2 exercíciozinhos para dar uma clareada aí, tá? E ver se serve aí de um empurrãozinho aí para que vocês façam os demais, tá bom? Então, abração aí para vocês e bons estudos, tá, gente? Tchau, tchau.